Frank é um desses pequenos traficantes que vivem de venda em venda, atravessando de negócio em negócio entre os fregueses ocasionais e o pessoal que realmente domina o tráfico, em particular o Milo, que é o chefe da máfia sérvia em Copenhague. Se o Frank tivesse planos ou disciplina ou qualquer tipo de perspectiva, ele não estaria nessa. Mas ele está, porque ele não tem nenhuma dessas coisas e não tem principalmente nenhum senso de valor próprio. Tudo isso, claro, determina a incapacidade do Frank de calcular um passo adiante que seja. E, portanto, determina que em Pusher, que é um filme marco de 1996, dirigido pelo dinamarquês Nicolas Winding Refn, o Frank vai viver a pior semana da vida dele. Não é força de expressão. Esses são, sem sombra de dúvida, os piores dias do Frank. E são alguns dos melhores dias do historicamente inquieto e inovador cinema escandinavo. Pusher é o primeiro filme de uma trilogia completada por Pusher 2, Mãos de Sangue, e Pusher 3, O Anjo da Morte. Todos os três já disponíveis com exclusividade em versão remasterizada em 4K na MUBI. Se em 1994 Tarantino reconfigurou para a linguagem pop o filme de crime com Pulp Fiction, 2 anos depois o Nicolas Refn deu uma resposta totalmente escandinava a essa vertente. Embora o Refn não fosse do movimento Dogma 95, ele usa aqui muitos dos princípios do Dogma. Locações reais, câmera na mão, música só quando ela faz parte do ambiente em que os personagens estão. Em geral, aqui, death metal escandinavo e techno. Mas o resultado que ele obtém é muito diferente da estilização do Dogma. O naturalismo aqui serve ao realismo, ou quase cinema-verdade, cinema-verité. Pusher é de uma franqueza e de um desencanto avassaladores. E ele é brutal não só na violência que se vê na tela, mas ele é psicologicamente brutal. Primeiro no vazio, na falta de rumo, de propósito na vida do Frank, o Kim Bodnia, espetacular, e na vida do melhor amigo dele, um skinhead chamado Tony, que é interpretado pelo Mads Mikkelsen em um impressionante início de carreira. Aliás, esse é o filme que fez os dois dispararem. Ou os três, já que foi Pusher que colocou o Nicolas Winding Refn no mapa também. E depois Pusher é psicologicamente brutal naquela espiral de angústia, de desespero do Frank. Quando lance após lance dá errado e a dívida dele com o Milo só aumenta. E as ameaças tão simpáticas e calorosas, mas tão implacáveis do Milo ficam mais e mais drásticas. Aliás, eu sugiro prestar muita atenção nos 2 ou 3 minutos finais, porque eles compõem um final estupendo para essa história. Vou dar uma viajada aqui e especular que talvez esse final tenha influenciado outro final célebre e que eu acho um estrondo, o de Família Soprano. O Refn várias outras vezes viria a demonstrar que entende como poucos de final, na própria trilogia Pusher e em outros filmes extraordinários dele, como O Demônio de Neon e Drive, que é um dos meus filmes favoritos das últimas décadas. O que o Refn faz é deixar os personagens em suspenso nos últimos minutos, porque a trajetória deles foi tão bem desenhada até ali que o que se segue é inevitável e não precisa ser mostrado. Ganha mais força, ao contrário, por a conclusão ficar a cargo do espectador. E essa é uma tática que serve especialmente bem à trilogia Pusher, porque, como o Refn várias vezes assinalou, ela não trata de crime, ela trata da existência criminosa. Esses personagens, o Frank, o Tony, o próprio Milo, são o produto de um ambiente que falhou em tudo em dar algum sentido ao ser homem. Eles tentam impor a masculinidade deles, na verdade, eles tentam acreditar nela, falando grosso, fingindo-se à vontade no habitat deles nesse submundo, recorrendo à violência e tratando as mulheres como coisas. Isso é algo que vai se voltar de maneira imprevista contra o Frank. Mas sempre alguém vai falar mais grosso ou ser mais violento ou transitar com mais facilidade no submundo criminoso. E sempre, em algum momento, esses personagens vão, portanto, ficar vulneráveis, impotentes, sem ação diante de algum desses alguéms. É muito triste e é inesperadamente comovente. Não tem nenhum final nesses 3 filmes que não me deixa arrasada.
Pessoal, muito mais do que um streaming, a MUBI é um cineclube em atividade permanente na sua casa. Só na MUBI você consegue assistir a produções icônicas como a trilogia Pusher ou, por exemplo, outro lançamento recente, todas as séries e filmes do universo Twin Peaks. E assistir não de qualquer jeito, né? Mas com a qualidade de som, de imagem, de legendagem que essas obras merecem. O acervo da MUBI nunca para de crescer, mas ainda assim o foco é não a quantidade, mas a curadoria. É um catálogo orientado pela missão de oferecer o melhor do cinema, venha ele de onde vier, seja ele de qual época for. Eu considero a MUBI indispensável e por isso mesmo eu tenho o maior prazer em dizer que acessando o link mubi.com/Boscov, quem ainda não é assinante tem direito a 30 dias de acesso grátis. Não que seja possível parar em 30 dias, tá? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.